Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar camiseta, boné, camisetas que brilham no escuro, canecas, o livro assombrado, a caixa assombrada, enfim, vai lá dar uma olhadinha. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Cadê? Aqui. Ele veio cumprir o prometido no hospital? Bom, se tiver nomes estarão trocados. Ok. Olá, Ana e olá, assombrados. Me chamo Dona Fulaninha e depois de 8 anos apenas ouvindo, resolvi contar as minhas histórias a vocês, assombradinhos. Devo dizer que minha vida foi por completo assombrada. Desde criança eu vejo e presencio coisas nada normais. Pois bem, esses acontecimentos que vou relatar ocorreram em 2018. Nesse ano, um tio da minha mãe, o qual ela considerava pai, acabou acometido por um câncer e em menos de um mês ele se encontrava internado em estágio terminal. Esse tio possuía 16 filhos, sendo metade deles maior de idade e a outra metade menor de idade. Sendo assim, apenas 8 deles poderiam se revezar para cuidar dele no hospital, visto que ele necessitava de acompanhante para ajudar nos banhos, alimentação e cuidados. Eles poderiam se revezar, mas não fizeram, pois disseram já terem os seus compromissos. Minha mãe, que considerava ele como pai, resolveu deixar as suas atividades e ir ao hospital cuidar dele. Em um dos dias que estava no hospital, minha mãe pediu se ele queria tomar um banho de leito no caso, uma vez que ele estava tão fraco que não conseguia mais levantar da cama. Ele respondeu que não queria, pois achava muito ruim não poder tomar um banho decente. Apenas passar paninhos pelo corpo não era banho. Minha mãe então brincou dizendo que ele não queria mesmo tomar banho com ela. Queria que fosse a enfermeira bonitona que lhe desse banho, né? Ele riu e disse: quando eu sair daqui, eu vou tomar banho na sua casa. Um belo de um banho. Minha mãe disse que ele poderia ir sem problemas. Passada uma semana, mais ou menos, ele acabou falecendo no hospital. Isso foi numa quinta-feira, meio-dia. Eu e minha mãe estávamos no hospital na hora. O hospital ficava em uma cidade diferente da que morávamos. E o velório também seria em outra cidade. Portanto, eu e minha mãe voltamos para casa, pegamos nossas roupas e fomos para outra cidade onde seria o velório. O corpo chegou apenas 9h30 da noite da quinta-feira e o velório se estendeu até a sexta-feira à tarde. Eu e minha mãe dormimos na casa da minha avó, de quinta para sexta, e como era fim de semana, ficamos cuidando da minha bisavó, visto que ela estava debilitada por ter perdido o filho. Sendo assim, voltamos para casa apenas no domingo à tarde. Quando chegamos em casa, eu estava apertada para ir ao banheiro, e foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em casa. Quando cheguei ao banheiro, ele estava completamente molhado, todo o box e o chão em volta do box. Eu chamei minha mãe, ela olhou, riu e disse: esse safado veio tomar banho. E eu, sem entender nada, fiz meu xixi, pois estava quase fazendo nas calças já, e fui perguntar para minha mãe. E ela me contou a história de quando estava no hospital com o tio dela e que ele disse que quando saísse do hospital ele viria até a casa dela tomar um bom banho. Então, Ana, eu acho que ele cumpriu a promessa. Vocês podem imaginar que o banheiro molhado podia ser aquela água que escorre do chuveiro sozinha às vezes. Pois bem, nem pensamos nessa possibilidade. O banheiro estava molhado demais para isso. As paredes do box, o chão para o lado de fora, inclusive, parecia demais que alguém realmente tomou um bom banho e ainda com o box aberto. Molhou tudo. Ah, lá em casa morava apenas eu, minha mãe e a minha irmã. Então, lembra que comentei que ele tinha 16 filhos?
Pois bem, uma das filhas dele tem a idade da minha irmã e eram muito amigas, que eu vou chamar ela aqui de Paula. Minha mãe disse que o único pedido do tio dela é que cuidasse da Paula, que na época tinha 11 anos. Paula passava mais tempo na minha casa que na casa dela. Certa noite, um mês mais ou menos após a morte dele, estava em casa eu, minha mãe, minha irmã e a Paula. Eu estava no meu quarto, minha mãe no quarto dela e minha irmã e a Paula estavam no quarto da minha irmã, dormindo. Era próximo da meia-noite e eu estava na minha cama deitada, mexendo no celular, com uma sensação muito estranha. Parecia que tinha alguém em casa, sabe? Alguém não vivo. Eu sempre sinto presenças e naquele dia não foi diferente. Estava na cama e morrendo de medo. De onde eu estava, eu conseguia ver um pedaço da sala de jantar e um pedaço da minha porta. Foi quando eu vi um vulto passar em direção ao corredor que leva ao quarto da minha mãe e da minha irmã. Nesse mesmo momento, a minha mãe me chamou. Aí eu criei coragem, saí na corrida para o quarto dela. Quando cheguei no quarto, ela me perguntou: "Você viu?" E eu disse que sim. De onde estava minha mãe, ela via apenas a porta do corredor e ela disse ter visto um vulto passando em direção ao quarto da minha irmã. Quando eu entrei no quarto da minha mãe, eu fechei a porta. Eu e ela embaixo das cobertas com medo, quando a porta simplesmente abriu um pedaço e fechou novamente. Como quando alguém abre a porta só para falar alguma coisa e sai? Ou quando abre apenas para espiar e aí volta? Pois bem, quase que fizemos xixi nas calças de tanto medo. A porta estava bem fechada, não tinha vento. Uma vez que era meia-noite, e era 00:30 mais ou menos. Não tinha como a porta fazer isso sozinha. Enfim, a porta fez a mesma coisa mais umas 3 vezes. Ela abria e fechava. E eu e minha mãe paralisadas olhando aquilo. Até que a minha mãe disse: "Tá bom, tio, pode parar, tá? Já me assustou. Chega agora." Nisso, a porta abriu e fechou com força, batendo. E aí lembramos que a Paula estava dormindo no outro quarto. Então achamos que o meu tio foi dar uma espiada na filha e aproveitou para tirar um sarro da nossa cara, pois ele sabe que a minha mãe tem muito medo de fantasmas. E é isso, Ana, o que você acha? Eu tenho mais um montão de relatos. Como eu disse, minha vida é bem assombrada. Eu morro de medo, mas meio que acostumei com o sobrenatural. Apenas ignoro e agora escrevo para vocês. Desculpe os erros e até o próximo relato. Obrigada por ler. Deixem os joinhas aí, pessoal. Um beijo para você, muito obrigada. Acho legal assim quando a gente lida com essas situações com um certo, não vou dizer até humor, né, mas de uma forma mais leve. Como a mãe dela aqui na situação, que falou, viu o banheiro molhado, falou, ele veio tomar banho, ou então vê a porta. Dá medo, dá. Mas fala, tio, chega já, sabe? Meio que sabendo, imaginando e conversando. Eu acho que pode até se resolver melhor as coisas assim do que ficar com... Apesar que o medo é inevitável. Ela mesma disse que quase fizeram xixi de medo, né, da situação. Mas acho bem interessante essa galera que lida com isso na leveza. Bom, pessoal, na leveza, pelo menos aparentemente, porque por dentro tá assim, né? Eu entendo. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau.